quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem. Vamos conversar aqui sobre a chapa puro sangue do PL, que vai concorrer à presidência da República. Finalmente, hoje, o Flávio anunciou o nome do seu vice-presidente. E que esperamos todos nós, que seja efetivado para trabalhar pelo Brasil a partir de janeiro de 2027. Muito bom. Se especulava muito sobre quem seria o nome escolhido. E penso eu de que cada 10 pessoas, 9 erraram nos palpites. Muito embora Alfredo Gaspar, que é o escolhido para compor a chapa com Flávio, seja um nome de qualidade, penso que são mínimos os números de quem apostou em seu nome. E por vários motivos. Por isso existe uma ala que gostou da escolha e outra ala que não gostou. Muito bem. Por que uma ala não gostou? Primeiro porque Alfredo Gaspar, que tem sim muitas qualidades, ele não possui um nome nacional. Segundo, porque por ser homem, não vai atrair com força um eleitorado feminino. Até porque o Partido das Trevas, o Partido dos Trabalhadores, o Inácio, vai querer usar contra ele aquela falsa denúncia do Lindenberg Farias de que o Alfredo Gaspar estaria envolvido em assédio com crianças. Vocês se lembram desse assunto. Fato que nunca foi provado, só serviu de uma narrativa e que o PT provavelmente vai querer usar. É o único calcanhar de Aquiles, que nós teremos que enfrentar. Então, esses são os motivos pelos quais o nome não agradou tanto assim. Muito mais pelo peso de influência nacional e porque não vai atrair majoritariamente nomes votos do eleitorado feminino. Esses são os motivos. Por outro lado, os bons motivos para apoiar o Alfredo Gaspar seriam os seguintes. Primeiro, por ele ter sido promotor. E como ele saiu de dentro do Ministério Público, ele tem muito conhecimento jurídico. Segundo, por ter sido o relator da CPMI do INSS. E se juntarmos tudo que ele conheceu, tudo que ele apurou, tudo que ele ficou sabendo dentro dessa CPMI do INSS, e juntar com o fato de ele ter muito conhecimento jurídico, então a campanha do Flávio Bolsonaro terá muitos argumentos para jogar em cima do Inácio. Mutretas, maracutaias, jogadas sujas contra aqueles que norteiam a vida do Inácio, que são quem? Principalmente seu filho Lulinha, envolvido até a tala com os descontos indevidos dos aposentados, que é amigo do careca do INSS, que está preso por fraudar dentro do INSS, pelo fato do Lulinha ser muito amigo da Roberta Luxinger, que é aquela que faz lobby, aquela que emprestou dinheiro para o tal Marcola, ex-assessor do gabinete presidencial do Inácio, que tudo isso se transformou num escândalo sem fim e que são assuntos que a equipe do Flávio saberá usar muito bem na campanha eleitoral. Então esse é o lado positivo do Alfredo Gaspar. Estou errado? Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. Se não concordam, expliquem também. Vou ficar contente em saber o porquê. Agora, é importante lembrar também que o Alfredo Gaspar tem muito boa oratória. Quando houver os debates dos vice-presidentes, ele vai se sair muito bem. Ele é um cara firme, tem postura firme, justamente por ter conhecimento daquilo que fala. Imagine ele debatendo com o Chuchu, ou melhor, com o Alckmin. Dá para imaginar. Então, no final da história, essa escolha acabou sendo boa. Muito embora, voltando ao evento de hoje pela manhã,
eu imaginava, primeiro, que o nome que seria escolhido era de Daniela Marques. Primeiro, porque ela já participa da campanha do Flávio, assessorando a campanha. Segundo, por ter sido uma assessora do Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro e por ter sido escolhida pelo mito para ocupar a presidência da Caixa Econômica Federal. Sem contar que Daniela Marques tem muito conhecimento, uma oratória de primeira. Então, como nós já sabíamos que ela era a preferida pelo Flávio Bolsonaro, pela competência que tem e por ser mulher, o que automaticamente poderia atrair votos femininos, eu mesmo apostava que seria ela. Mesmo sabendo que seu partido preferiu ficar fora da disputa, se tornando aí neutro, né? Todos os partidos do Centrão se tornam neutros no primeiro turno. Raramente alguns saem já apoiando de cara, né? Mas tudo bem, não foi ela a escolhida. Aí eu passei a imaginar, olha, pelas palavras iniciais do Rogério Marinho, me passou pela cabeça que seria ele. E eu falei, opa, se for Rogério Marinho, é um excelente nome. Muita capacidade, muita competência, inteligente, transmite confiança. Por outro lado, eu imaginava, só que Rogério Marinho é o principal nome da direita em condições de disputar uma presidência do Senado em fevereiro de 2027. Sim, porque nós temos que tirar o Davi Alcolumbre de lá. Precisaremos de um presidente do Senado que seja da direita conservadora. Mas não foi. Foi, então, o Alfredo Gaspar. Então eu acho que no frigir dos ovos é um bom nome, muito embora não vá atrair tanto o voto feminino, mas também nós não vamos perder os votos femininos por ser ele o escolhido. Até porque tem uma coisa, quem não é PT não vai ser PT de jeito nenhum. Essas pessoas que não irão votar de jeito nenhum no PT e não gostam de quem vai concorrer pelos conservadores, no máximo que vai acontecer é não votarem, o que é um grande erro. Porque o número de abstenções em 2022 foi por cerca de 30 milhões de votos. 30 milhões de pessoas que não votaram e que poderiam ter alterado o resultado do pleito eleitoral. E vocês sabem que eu estou falando tudo dentro daquilo que imaginamos ser um pleito honesto, né? O que não foi. Vocês já me entendem. Agora, vamos pensar da seguinte forma. A campanha vai começar para valer, né? O partido precisa de palanque. O que é palanque? Palanque são aqueles partidos que apoiam. Só que, infelizmente, PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, todos preferiram a neutralidade, né? E só vão se decidir em apoiar alguém no segundo turno. Por quê? Porque o Centrão é assim. No segundo turno eles vão querer saber quais ministérios vão ganhar, se dar apoio, se vão ocupar algum cargo de uma estatal, se der o apoio, né? Mas no primeiro minuto aí, eles não vão apoiar ninguém. E o que significa isso? Significa que Flávio Bolsonaro vai ter uma luta muito grande na campanha, que é tempo de televisão muito menor do que o do Inácio, né? Esse é um problema muito grande. Cascalho para bancar a disputa eleitoral, porque esses partidos não vão poder ajudar com o fundo eleitoral. Então são duas frentes que o Flávio Bolsonaro vai ter que trabalhar muito bem trabalhado. Vai ter que ser aí, vai ser necessário montar uma estratégia muito grande. E a estratégia quem monta? É sua equipe. Então essa equipe de campanha tem que ser muito bem trabalhada, muito bem preparada. E a Daniela Marques é uma das que estão trabalhando na equipe de campanha. Ela vai poder auxiliar também nesse aspecto. E penso eu que ela sai cacifada para ocupar, quem sabe, um Ministério da Economia de Flávio Bolsonaro. Já que ela é economista, é competente, tem experiência, e experiência política, não somente experiência na profissão, tá? Então estamos assim. Agora resta todos nós esperarmos para ver como vai se iniciar essa campanha
e quais são os rumos que será tomado. Por quê? Essa campanha eleitoral promete ser muito suja. Suja demais. Porque o PT sabe que todos os escândalos que estão ocorrendo estão com o carimbo do PT no meio. E Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar saberão usar isso muito bem. Né? Vão saber usar o caso Lulinha, o caso do careca do INSS, amigo do Lulinha, o caso da lobista Roberta Luxinger, amiguinha do Lulinha, que emprestou dinheiro para o tal Marcola, ex-assessor do gabinete presidencial do Inácio. É muita bomba feia para explicar. Então nós vamos aguardar. Teremos muita munição para fazer uma disputa à altura, isso é certo. Né? Vamos apostar e desejar aí que Deus dê aquela luz necessária para o Flávio chegar ao Palácio do Planalto. Agora, tem uma matéria que até foi muito pouco comentada pela gravidade em si, né? E que eu quero trazer a vocês, muitos de vocês obviamente já estão sabendo, mas mesmo assim foi pouco falado, que é uma matéria com uma gravidade muito grande, que foi anunciado pela imprensa, pela CNN, que foi onde eu vi, dizendo que um grupo planejava explodir um prédio durante um debate presidencial futuro. Claro, ainda não aconteceu, só pode ser no futuro. Né? A polícia identificou comunicações em um grupo que fazia referência à fabricação de explosivos e invasão de prédios em Brasília. Parece até aí uma teoria da conspiração, mas foi notícia estampada, como eu falei, na imprensa, na CNN e outros sites. A manchete fala especificamente sobre um grupo investigado por supostamente planejar um atentado contra um prédio em Brasília durante um debate presidencial. Agora, imaginem os senhores, por um instante, que essa descoberta fosse aí apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito mais complexo. Porque, ainda analisando como se fosse realmente uma teoria de conspiração, uma situação desse tipo poderia servir como um gatilho para uma reação em cadeia. Por exemplo, o caos poderia tomar conta da capital federal. Órgãos públicos seriam isolados. Investigações emergenciais seriam abertas e decisões extraordinárias, como as que vimos naquele dia 8 de janeiro, passariam a ser justificadas em nome da tal segurança nacional. Fato é que, segundo as investigações que começaram a partir de um relatório da tal Cyberlab, que é o Laboratório de Operações Cibernéticas, comunicações interceptadas indicaram que um grupo fazia referências a ações previstas para o período eleitoral desse ano. Foram identificadas conversas sobre invasão de edificações, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas e modelos tridimensionais de prédios. Todos esses localizados na capital federal. Por conta disso, a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Enquanto cumpria as medidas, a corporação encontrou armas de fogo, facas e canivetes. Também foram recuperadas anotações que faziam referências ao nazi, né, do Hitler, e grupos extremistas, né, como, por exemplo, um chapéu do Ku Klux Klan. Né. Tudo isso foi encontrado. Ok. O problema maior é que o grupo que foi preso, ou as pessoas que foram presas, é apenas uma camada superficial da operação. É uma das camadas que estão no alto, mas não estão no topo. E os verdadeiros estrategistas, aqueles que realmente estão no topo, não aparecem. Ninguém sabe quem é. E se a Polícia Federal sabe, ela guarda o nome. Eles permanecerão ocultos, observando os acontecimentos enquanto diferentes setores do poder
vai passar a disputar o controle da narrativa. Infelizmente, o Brasil vive em um momento tão conturbado que não podemos tirar da cabeça lembranças tão perturbadoras que culminaram com a prisão do nosso maior líder político do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Tudo aquilo foi, a princípio, uma teoria da conspiração. É o que a imprensa dizia quando nós reclamávamos das perseguições. Só que no final da história ficou confirmado que era sim um plano de derrubar o presidente da República Federativa do Brasil. E olha que eu nem vou entrar no caso aqui daquelas picadas, né, que a população foi obrigada a tomar. Porque basta falar o nome aqui, o YouTube já dá um jeitinho de bloquear o vídeo. Mas vocês sabem o que eu estou falando, principalmente quando lembramos do nome Anthony Fauci. E quando o nosso presidente se dizia contra ao que ele falava. E que agora está sendo confirmado. Então, Bolsonaro estava certo. Em momento algum esteve errado. Mas tudo fazia parte de uma teoria da conspiração. Então, quando surgem notícias como esta, temos que ficar atentos, porque muita coisa ainda pode acontecer. E o Flávio Bolsonaro tem sim que começar a andar para lá e para cá com coletes, né, à prova de bala. Ah, se precisa. Tenho certeza disso. Porque a coisa ainda vai ficar muito suja. Ok, meus amigos? Então era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.